Fala, exploradores do canal Geociências. Hoje, nesse vídeo, nós vamos abordar, os principais acontecimentos, as principais decisões do governo Donald Trump 2.0 após aproximadamente um mês e meio da sua administração. Isso justifica o porquê nós permanecemos um tempo um pouco mais longo, até soltarmos esse vídeo, devido a inúmeros acontecimentos, tanto no campo geoestratégico como no campo geopolítico, além aqui da questão da variável física também, que acompanhamos. Vocês sabem, o nosso canal ainda não é monetizado, portanto nós temos que estar dando prosseguimento em outros projetos, mas sem deixar de lado, a gente está averiguando as informações, porque um dos nossos objetivos é trazer a informação de qualidade para vocês, tá bom? E nessa sequência nós vamos também trazer outros vídeos relacionados aí à questão da parte física, do que está acontecendo atualmente. Acredito que vocês devem estar já informados sobre assuntos diversos, principalmente o que está ligado aí à questão geológica, astronômica, Vamos trazer vídeos específicos sobre isso. Mas o objetivo desse vídeo aqui, como vai estar no título, na capa, onde vocês vão ver aí, que entrevista ao historiador da Universidade de História ali, da Universidade de Chicago e de Stanford, o especialista que deu a entrevista à BBC News Brasil, que é o nosso site que nós pegamos aqui a referência da notícia, também como do Washington Post, aonde os editoriais trazem que Donald Trump pretende dividir o mundo com potências rivais autocráticas. Isso mesmo, uma vez que a visão de unipolaridade dos Estados Unidos da América, ele caiu por terra, mediante aí o conflito na Ucrânia, da Rússia versus a OTAN por procuração, como nós já informamos em vários vídeos anteriores. E, portanto, essa ordem unipolar caiu por terra, sendo agora reconhecida, inclusive, pelo próprio Estados Unidos da América, segundo a análise aí do professor e de outros especialistas, que apontam que há essa possibilidade, num equilíbrio aí do terror, vamos dizer, numa paz armada nuclear, aonde as opções que estão colocadas à mesa pela administração Trump é de se assentar, ele mesmo já expressou isso nos seus discursos, de poder fazer um encontro a três para definir o caminhar aí na questão geoestratégica, geopolítica do mundo, juntamente com seus contrapares ali, o Vladimir Putin da Rússia e o Xi Jinping da China. Bom, e aí vê os críticos criticando, dizendo que tem que ter a Europa para sentar-se junto com ele, e ele já deixou muito claro que nas últimas polêmicas declarações dele, acredito que vocês acompanharam, principalmente agora nessa semana, inclusive, onde o primeiro-ministro da Inglaterra e depois também o primeiro-ministro ali e presidente da França, tanto Emmanuel Macron como o Dick Steinmeier, estiveram juntamente com Trump para tentar dissuadir o republicano de seguir com a sua ideia, a sua intenção de uma proposta de paz, sentando-se com Vladimir Putin. E ele foi categórico, inclusive cortando eles abertamente ali, no momento que eles estavam ali argumentando, cortando eles, falando que a Europa sempre, com as suas achadas mirabolantes, acabou entrando em confusão e levando o mundo junto, ele fazendo a referência clara ali aos dois conflitos mundiais que tivemos, infelizmente, no século XX. E, como ele mesmo argumenta, a única forma de evitarmos um terceiro conflito agora, em pleno século XXI, onde as potencialidades das superpotências, claramente ele fazendo referência a si mesmo e aos seus contrapares, o Putin e Xi Jinping, seria algo que iria trazer devastação total e não ia sobrar nada para ninguém governar. De certa maneira ele está correto. E, de certa forma, é algo que permite o mundo ter um certo respiro. Alguém vai falar, mas você está compactuando daí com a visão totalitária, autoritária. Não, na verdade, o que é interessante para nós é que o Brasil venha filmar-se e venha tomar de melhor posição possível nessa relação, tomando o protecionismo como principal rumo e objetivo nas negociações, tanto dentro dos BRICS, que o Brasil faz parte dos BRICS, como também em aliados, assim, vamos dizer, unilaterais, que ele sempre manteve ao longo da sua história da diplomacia, qual os Estados Unidos é um dos principais, correto? Então, o Brasil é um dos poucos países que conversa, tanto é que
a proposta de supostas tropas de paz que vem apaziguar os ânimos, né, depois que for assinado de fato um tratado de paz ali para a Ucrânia, foi proposto por Trump que o Brasil coloque tropas, pela experiência que ele já tem, né, ali tropas de paz, não de guerra, né, de paz, como ele já pacificou o Haiti naquela questão da guerra civil, como também participou de pacificações de outros países africanos, e a própria China, né, então, ou seja, trazendo a China para negociar, porque foi a única das potências ali que ficou ao lado da Rússia, né, mediante todo esse conflito, né, que se arrasta já por 4 anos, mas as questões polêmicas não param por aí. Em outra afirmativa, antes de se reunir com Zelensky, que foi um verdadeiro desastre, né, para o ucraniano, onde nós vimos que inclusive Trump mandou ele calar a boca e mandou ele ir embora do Salão Oval, porque ele não estava adequadamente vestido para a ocasião, vestido terno, né, e por ter faltado ali com o devido couro, segundo Trump, né, porque ele começou a argumentar que sem a ajuda, né, os Estados Unidos estavam ofertando a Ucrânia, e se ele iria se levar para o lado do ditador Putin, até, né, o pessoal aí que faz os memes da internet começaram a caçoar, né, colocando que devido ter os Zelensky, vamos dizer, ter usado algumas palavras de baixo escalão contra o Putin, ele ficou bravo. Brincadeiras à parte, mas fica clara a posição tanto dele como, né, dos líderes ali orientais, que querem se manter nesse equilíbrio do terror, como chamamos, né, uma paz armada, porém de maneira mais pacífica, sem levar a um confronto mais quente, que é o que os democratas estavam querendo. Se Kamala estivesse no poder, certamente nós estaríamos em uma situação muito mais complicada. E como nós, ao longo dos vídeos aqui das nossas playlists, né, a gente vem falando para vocês aqui as medidas necessárias para que você possa se resguardar, você e sua família, mediante uma situação extrema como essa. Nós estamos falando não só das mudanças climáticas e situações físicas, né, como inundações, fenômenos, né, meteorológicos extremos, como que aconteceu no Rio Grande do Sul, como você se resguardar, se proteger, se realojar no Brasil, que já ficou claro, já está aí na internet vários sites publicando informações, né, sobre o local mais seguro do mundo, que é na América do Sul, e o Brasil é um desses países, né. Portanto, então, em todos esses cenários apocalípticos, o nosso território vai ser um dos escolhidos para certamente essas pessoas se retirarem. Mas se fala todo o território? Não, como nós já falamos e temos informado. Então esse é o objetivo do canal, e nesse ponto também, em relação às questões geoestratégicas e geopolítica, também contribuímos com esse objetivo. Então, parte das ações desse 1 mês e meio, né, ficou bem claro nas próprias palavras de Trump, né, que ele pretende, né, manter o mundo novamente, né, nos trilhos, sob uma boa e velha guerra comercial. É melhor uma guerra comercial do que uma guerra quente com armas onde ninguém iria sair vencedor, nas palavras dele. E de certa maneira ele não está errado. Só que nisso ele tem balançado a economia, né, literalmente colocado ela de ponta cabeça, como nas palavras do especialista, né, da matéria, está aqui até a referência, como falamos no início do vídeo, e vamos deixar aqui na descrição, tanto a matéria da BBC News como do Washington Post, aonde ele já implementou, ele prometeu e cumpriu, né, essa semana ele implementou mesmo as taxações contra os países vizinhos ali, o Canadá e o México, contra a China. No discurso, nesse último final de semana, no Senado, ele argumentou que esses países são os países que taxam muito os Estados Unidos, incluindo o Brasil, dentro desse processo. Então já estão aguardando que ele possivelmente vai taxar, né, produtos aí, né, que o Brasil tem grande espaço dentro do mercado interno americano, como o aço brasileiro, os produtos agropecuários. Mas isso tudo também é apontado como uma oportunidade, né, para os novos mercados, assim como os russos fizeram de maneira maestral, né, com todas as sanções que foram aplicadas. Mas entrando agora no objetivo mesmo, né, que é o que está sendo mais polêmico, a proposta de paz para a Ucrânia, onde ele claramente deixou claro que vai negociar diretamente com Putin e não quer a presença dos europeus. Vemos inclusive a proposta que foi apreciada, né, e foi recebida com certo ânimo por Moscou, né, onde ele argumentou inclusive a retirada das sanções aplicadas, né, agora do governo Biden, né, porque lembrando que no primeiro mandato dele ele retirou, porque a Rússia, vocês sabem que é o país mais sancionado no mundo, por questões óbvias, né, os dois disputam há muito tempo, então ambos sancionam o outro, né, e como os Estados Unidos até então mantinham o domínio, né, ali pelo sistema SWIFT, então automaticamente as outras potências europeias seguiam aplicando as supostas sanções, e está posto à mesa inclusive a liberação, o descongelamento dos 300 bilhões
de dólares da Rússia e a retirada das sanções. E Putin, inclusive, já fez, né, uma declaração afirmando que os russos já estão, né, se preparando para poder receber novamente, né, os produtos das empresas que até então saíram, mas ele deixou bem claro que o que as empresas que saíram e estão retornando não vão reaver novamente. Um exemplo, vocês sabem que o McDonald's saiu e o governo simplesmente já tomou todas as 22 mil lojas físicas, né, que a rede tinha e repassou para uma iniciativa nacional, né, para uma empresa nacional deles. E tipo, ele foi bem claro: vocês vão voltar, vão ter que fazer o investimento do zero de novo, não vou devolver nenhuma infraestrutura que foi antes investida aqui. É uma contramedida que ele fez. Aí você fala, mas pô, por que o Trump está aceitando isso? Bom, todos sabem na arte da guerra que aquele que vence o confronto é quem dita as regras. E claramente, né, a Ucrânia saiu perdendo, né, não só 20% do território, né, segundo os dados mais recentes, estão apontando em algo em torno de 35%, 40%, e não vai ficar somente nessa perda. Veja que Trump chegou até mesmo a soltar, né, a informativa aí que ele veria claramente que em um futuro próximo aí a Ucrânia viria a ser completamente anexada à Rússia, fazendo referência, claro, ao que Medvedev, nós já até falamos aqui no vídeo anterior, né, já havia pronunciado falando, né, que mediante todas aquelas células da nazista que foram encontradas lá na parte mais ocidental da Ucrânia, né, e inclusive todos aqueles escritórios especializados da OTAN, ele afirmou que não havia outra saída a não ser fazer todo o processo de anexação e depois, porventura, né, liberar algum núcleo ou outro, né, formando microestados ou um pequeno microestado lá, com essa parte que não quer fazer parte da Rússia. Então veja que infelizmente, né, a nação da Ucrânia acabou nesse confronto. É um confronto que ficou claramente aí ao mundo remetido o objetivo, que é de derrubar, que derrubou inclusive, né, a ordem anterior, ainda mais agora com os anúncios conjuntos, tanto do Trump, do seu vice, e de Elon Musk, que é o principal ministro, né, ali dos Estados Unidos, do governo do Trump 2.0, de retirar os Estados Unidos completamente dos principais órgãos multilaterais mundiais. Ele já retirou da OMC, agora está no processo para retirar da ONU e da OTAN. E a OTAN implodindo, certamente a União Europeia vai implodir. Então veja que a análise ali do especialista e do pessoal, de uma maneira geral, né, que fazem essas observações, observa-se que será o teste de fogo para a União Europeia. Se ela conseguir resistir após o desmonte, literalmente, da OTAN, porque está caminhando para isso. Ele já se assentou, já retirou algumas sanções, acatou a proposta dos russos, né, de explorar os minerais terras raras, ainda que está muito em alta, né, essa questão. O Zelensky voltou atrás, mandou a carta falando para o Trump que aceita negociar nos termos que o Trump propôs, né, que as terras que a Rússia tomou vai ficar com a Rússia, enfim, não vai entrar na OTAN, não vão colocar tropas europeias como os europeus, os ingleses e os franceses tentaram propor, e ele sequer acatou a ideia, não quis nem receber o representante para ouvir, e muito menos a Rússia, claro, né, ele não quer saber dos europeus, porque segundo eles, né, os russos, eles dizem que os europeus só querem de alguma maneira, né, cercá-los cada vez mais e, se possível, galfanhar, né, os seus recursos. É isso nas palavras ali dos representantes do Kremlin, né? Então veja que a situação, o mundo está caminhando aí para uma nova ordenação geopolítica internacional. E aí fica a questão no ar, né? Aonde estará a posição do Brasil? Bom, claramente você está vendo o posicionamento do Brasil dentro dos BRICS. Então automaticamente ele vai estar alinhado com o eixo do Ocidente, do Oriente. Mas como ele leva muito em voga essa questão protecionista, como vai ficar as relações bilaterais do Brasil nesse quesito, principalmente com os Estados Unidos, uma vez que ele é um dos 5 maiores parceiros, não só comerciais, estratégicos do país. Então cabe, né, a nossa administração aproveitar bem esse momento, porque aparentemente, ainda que muitos mostrem que estamos num verdadeiro terremoto, nossa, o mundo está acabando, não, a ordem de fato foi destruída, né? Na verdade não está sendo, já foi destruída e está sendo reconstruída. É isso que o Trump está tentando fazer, e esperamos sinceramente que dê certo. Até então os seus contrapares, né, ali, tanto russos e chineses, estão, né, gostando da ideia, estão, né, vamos dizer, entrando no baile para dançar nesse baile. A questão lá de Gaza também está complicada, mas o Egito propôs uma proposta ali de cessar fogo e de recuperação daquela área, né, inclusive momentaneamente ali na divisa com Israel. Ele propôs inclusive que Israel ceda um lado
do deserto de Sinai, como ele vai ceder para aquela população de Gaza ser alocada ali até eles reconstruírem. A Liga Árabe aprovou, assim como a OPEP+, do qual o Brasil faz parte, que é um braço dos BRICS lá dentro, e possivelmente os aliados russos e chineses ali dos árabes vão aprovar na ONU. Né? Lembrando que a resolução da ONU, algo histórico aconteceu, nunca aconteceu na história, os Estados Unidos e a Rússia e a China votarem a favor de uma resolução, e os três votaram a favor, contra o fim da guerra da Ucrânia e o cessar-fogo imediato, o cessar das ajudas e de cooperação de inteligência dos americanos com os ucranianos, e os americanos acataram. Agora vem, o lado dos BRICS, a proposta ali pelo Egito para o mesmo processo se dar na Arábia Saudita, em Gaza. Bom, a análise é que prevemos que, como o outro lado, não é que cedeu, na verdade, entrou em acordo com o que eles esperavam e eles fizeram essa proposta. Não eles, de maneira indireta, foi um aliado que é meio aliado deles, meio aliado do Ocidente. Então, espera-se que os Estados Unidos também vá votar nesse sentido, nessa resolução. Tanto é que você pode ver que as informações relacionadas a Gaza estão em baixa, agora está mais em alta essa questão da Ucrânia, uma vez que envolve as duas grandes potências militares ali, Já em Gaza tem uma questão, um equilíbrio tênue, porque envolve todo o Oriente Médio com um barril de pólvora e certamente é o interesse de todas as grandes potências. Então, diretamente é algo tão perigoso quanto a Ucrânia, mas nesse nível, vamos dizer assim, de perigosidade, ele estaria em segundo plano, Mas veja que, de certa maneira, está caminhando para uma suposta solução. Mas não vai ser algo fácil de ser alcançado. E a questão econômica, realmente, nós vamos ver aí, já estamos assistindo, segundo os movimentos aí dos tarifaços que o Trump implementou e tomou, que ele implementou, e os países responderam implementando valores iguais ou maiores, e ele respondeu replicando que vai taxar mais uma vez, e os caras responderam que vai ser um cabo de guerra. Então é a guerra comercial 3.0, uma vez que ele já implementou a segunda, porque quem havia feito isso inicialmente foi o George W. Bush filho, lá no governo de 2007, no governo dele, ele já tinha implementado uma primeira guerra comercial ali, a segunda foi o Trump que implementou, e agora ele está implementando uma terceira. E isso vai, de certa maneira, beneficiar, entre aspas, aí, as economias emergentes. A questão interna do Brasil, não estou trazendo em voga aqui, se vocês quiserem, depois a gente faz um vídeo em relação a isso, mas se o Brasil souber aproveitar as oportunidades, vai ter, de certa maneira, uma onda surfar-se. Mas observamos que são movimentos tênues, realmente é se equilibrar sob casca de ovos. E mais uma vez, cabe a vocês a poder adquirir conhecimento, tanto geoestratégico como conhecimento geopolítico, para você ler o momento, você já está no local mais seguro, que é o Brasil, mas prepare-se, aos locais ideais para que você possa fazer uma relocação, fora de grandes e médias cidades, fora de regiões de baixa altitude, Temos todo um histórico que nós falamos em outros vídeos anteriores. Estamos com um projeto, vamos, à medida do possível, trazer aqui a nossa playlist, uma ocupação geoestratégica inteligente no território nacional, onde vamos trazer estratégias conhecimentos da área da geociência, da geologia, que vão te ajudar você a se prevenir e se preparar, ali adquirindo um refúgio que vai ser de grande valia para a tua vida, seja na velhice e para os seus descendentes posteriormente, porque certamente esses desdobramentos que estamos falando, tomara que não se desdobre num conflito mundial, mas isso cedo ou tarde vai acontecer, seja agora a nossa geração ou infelizmente nas próximas gerações nossas, filhos, netos talvez, ou terceira e quarta geração, mas vai acontecer. A humanidade, uma coisa que ela sabe fazer muito bem é guerra, infelizmente, assim diz Cícero no livro Arte da Guerra. Então veja que isso, inclusive, a Bíblia mesmo cita sobre isso, mostrando que a humanidade segue conflito após conflito, e isso certamente virá, e o próximo, como todos sabemos, as análises apontam que vai ser algo realmente tenebroso para o mundo, porque infelizmente vão se valer do uso de armas escalares e nucleares para tentar resolver o problema, E nas palavras do Trump, por mais que o acusem de louco, lunático, falam que o Putin também é outro, também louco, mas eles estão certos, se chegarmos a um nível de confronto desse, não que vai acabar, mas imagine o estrago, a situação vai ser bem semelhante àqueles filmes apocalípticos ali, hollywoodianos, onde principalmente da linha que trata essa questão do uso de IAs, de máquinas, como o Exterminador do Futuro e outros dessa linha, mostram aquele mundo completamente destruído, vai ficar mais ou menos aquela situação mesmo.
Então veja que é necessário a gente estar atento, né, sobre essas informações. E dentre as principais ações que ele tomou, né, como falamos, esse 1 mês e meio mais ou menos de governo dele, a guerra comercial está instalada, né, a desvalorização do dólar tem sido intensa, ele caiu muito frente às principais moedas, nessas últimas 24 horas. Informações apontam, né, que a inflação lá nos Estados Unidos tem subido, uma dúzia de ovos lá já está quase na casa dos $100. Então vejo que a situação realmente está em um equilíbrio, uma corda bamba. E assim também o nosso país, né, de certa maneira, segue também numa situação de estratégia ou política meio que também numa corda bamba, né? Principalmente na questão interna, todos estão vendo, a situação não é o objetivo, o canal não tem linha política ou ideologia, mas trazemos essas informações relacionadas a esse conhecimento para vocês. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, eu peço que você deixe seu like, se inscreva aqui no nosso canal, compartilhe com seus grupos de WhatsApp, Telegram, né, para que chegando novas notificações você possa estar recebendo e já de antemão recebendo esse tipo de informação. Tá certo, exploradores? Então, até a próxima.